Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse espaço de diálogo e construção de conhecimento. Eu me chamo Fernando Brito, eu sou especialista em saúde mental e também em outras áreas do conhecimento. Nesse diálogo de hoje, temos como tema central o nosso maravilhoso, o nosso mês de valorização da vida, e trazemos como abordagem hoje diálogo para viver Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida. Eu gostaria de lembrar a todos que essa produção, essa live é uma promoção da Faculdade de Ciências Educacionais de Capim Grosso, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Semiárido. Muito obrigado a todos pela presença, vocês aí, espectadores de casa. Agradecer em particular aos meus alunos que estão fazendo parte desse momento. É um momento fantástico, um momento, sim, de conhecimento não só de algo simples, mas algo que pode transformar vidas. Isso é falar de saúde mental, não apenas no Setembro Amarelo, mas sim no decorrer do nosso dia a dia, tendo isso como meta, como saúde, como promoção de vida. E seguimos agora para as nossas apresentações. Eu gostaria de convidar, para iniciar as apresentações, o nosso psicólogo, João Emílio. Olá, pessoal, boa noite. Realmente é um prazer poder trazer um pouco, das nossas experiências nos CAPs, nos PSFs da vida, e poder contribuir um pouquinho para todos aí. Eu sou João Emílio, sou psicólogo, trabalho aqui no CAP de Capim Grosso, trabalho no NASF de São Domingos, Bahia, e é isso. Obrigado, João. No segmento, a gente vai para as apresentações do nosso psicólogo, Tiago. Boa noite, pessoal. Espero que se encontrem bem. Eu sou Tiago Souza, acho que alguns de vocês me conhecem. Eu sou psicólogo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atuo com educação especial e com assistência social aqui em Capim Grosso, no NAEP e no CRAS, respectivamente. Para mim é um prazer também falar com vocês sobre um tema tão caro para a nossa sociedade e importante ao mesmo tempo, uma vez que preservar a vida sempre é um ato de humanização, e eu espero que a gente possa ter um momento muito importante de troca de saberes e conhecimento. Muito obrigado, Tiago. E por último, e não menos importante, uma das figuras referências aqui de saúde mental, não só da nossa cidade, mas do território da Bacia do Jacuípe, a nossa querida enfermeira e professora também, Aline Cecília. Olá, pessoal. Boa noite, colegas. É um prazer estar trazendo esse bate-papo com vocês, essa troca de saberes. Me chamo Aline Cecília, sou enfermeira, doutoranda em psicologia social, apaixonada pela saúde mental, especialista em dependência química pela UFPA, e será um momento mesmo de trocas de conhecimento, de vivências. Eu acho que quando a gente se tem, em algumas ações de caráter mais específico, a gente fica feliz em tentar compartilhar, nas nossas caixinhas, nossos entraves específicos, um pouco desse nosso dia a dia, das informações das pessoas. Esse é um mês que me perturba muito, porque eu tenho uma lógica, um pensamento diferente do Setembro Amarelo. Então, isso me impacta um pouco e a gente vai trocar essa figurinha. Então é isso aí. Muito obrigado, Aline, por sua participação. A Aline sempre somando muito, assim como todos os outros profissionais aqui presentes. Bom, mais uma vez agradecer, a FCG e também a associação por estar promovendo um diálogo, não só um diálogo engessado sobre saúde mental, mais especificamente sobre suicídio, trazendo aqui um diálogo para nós, um diálogo multiprofissional. É importante a gente entender que em rede, nessa atuação de saúde mental, o atendimento, o procedimento qualitativo, ele versa por uma equipe multiprofissional. Então, quando a gente ingessa isso, apenas a figura da psicologia, a gente perde um imenso leque de possibilidades terapêuticas aí no que se refere à recuperação qualitativa de um determinado paciente.
Então é isso. Agradecendo a presença, agora são 18h35, temos alguns espectadores, e no tocante falaremos agora sobre os eixos, aí, os sub-eixos de diálogo de cada um dos técnicos aqui presentes. A gente vai começar com a figura do nosso psicólogo, João Emílio. João, a palavra é sua. Então, Fernando, na verdade, quando você me convidou para participar, né, dessa live, falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, eu pensei logo na questão do preconceito, né? Porque assim, a gente vê muito ainda nos dias de hoje um certo receio, não só com relação ao CAPS, mas na busca de psicólogo, na busca do tratamento, né, na busca do medicamento. Algumas pessoas têm um certo preconceito: eu vou tomar o medicamento e vou ficar dependente, eu vou engordar com esse medicamento. Então, assim, a gente vê muito ainda esse preconceito estagnado na saúde mental, né? A gente pode observar que muitas vezes os pacientes, quando eles vão até o consultório, vão até o CAPS, até o PSF, para tratar com psicólogos, né, a gente vê logo certo receio. Não, psicólogo ainda é taxado como coisa de doido, o CAPS ainda é taxado como coisa de doido. Porém, contraponto a isso, a gente percebe uma certa mudança até nos transtornos, né? A gente pode observar que alguns transtornos, hoje, eles estão mais relacionados à ansiedade, a uma distimia, a uma depressão mais leve, né? E aquele transtorno onde a pessoa surta e muitas vezes perde o equilíbrio físico e emocional, isso está diminuindo. A gente tem conseguido avançar muito no que se refere à busca do tratamento. As pessoas hoje estão buscando tratamento mais cedo, porém, ainda há um certo preconceito com relação a essa busca. A gente vê algumas pessoas que, quando vão ao psicólogo, têm uma certa vergonha de falar que está indo ao psicólogo, que está indo no CAPS. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, né, a gente fala justamente dessa valorização da vida, no sentido de buscar essa ajuda mais cedo, para que a pessoa possa, né, viver mais, né, e viver bem muito mais tempo. Então, assim, o Setembro Amarelo, né, é uma forma... A Aline falou que não gosta muito do Setembro Amarelo, né, por conta de todo esse... geralmente, alguns locais tratam só de suicídio durante o mês de setembro. E a gente sabe, né, que a maior parte do suicídio ocorre ocorre no final de ano, né, ocorre ali quando as famílias estão reunidas, né, na tranquilidade, na alegria, e algumas pessoas percebem que a sua vida não está legal, né, e aí o suicídio ocorre muito, né, no mês de dezembro, janeiro, que é uma certa... quando a pessoa percebe que sua vida não tem um sentido, né? Então, assim, o Setembro Amarelo, ele é um mês, eu acho legal, porém, a gente não pode deixar de tratar sobre suicídio, né, e sobre saúde mental nos outros meses, né? Uma questão que eu acho muito legal é que hoje, né, a atenção básica, ela está observando, né, como a saúde mental é importante. É tanto que agora vamos ter, né, um eixo na saúde mental, na atenção básica, e a gente pode observar que as pessoas, elas estão, de certo modo, quebrando um pouco do preconceito, mas ainda falta muito no que se refere à questão de buscar o tratamento, né, cedo. Então, assim, a gente vê muitas mães que o filho necessita de um apoio psicológico, a mãe tem uma certa resistência: meu filho não tem um problema, eu acho que meu filho não tem nada, não queria trazer meu filho aqui. A gente vê esse preconceito interiorizado, né, na busca da prevenção, na realidade, em saúde mental. Porque muitas vezes as pessoas entendem saúde mental só quando há um problema, quando há um transtorno, quando há uma doença, né? E na realidade, o que a gente bate na tecla todo dia é que você não deve deixar, né, esperar o transtorno se agravar, não deve esperar o transtorno ficar mais severo para você buscar ajuda, né? E aí a gente vê esse preconceito justamente nisso, né? Quando a ansiedade, ela
está relativamente leve, né, as pessoas, não, mas a tua ansiedade ainda está leve. Quando se isola, quando os pensamentos começam a ficar negativos, mas eu acho que você não tem nada. Muitas vezes, né, colocam como o sofrimento da pessoa, mesmo que na fase inicial, esse preconceito ele é instaurado aí, né? Encara-se como aquela tristeza vai passar, não há essa busca do tratamento, a pessoa só vai realmente buscar ajuda na fase mais grave da doença, né? Então, assim, a gente vê muito essa questão desse preconceito instaurado ainda com relação a isso, né? Então, assim, a gente vê direto lá no CAPS, né, pessoas que chegam no CAPS quando já não tem mais outra solução, mas já tentou várias soluções, tentou várias alternativas até chegar ao CAPS, né? Tentou passar por questões religiosas, por questões de cultos, né? E só vai ao CAPS realmente, só busca o tratamento quando já se passou por uma série de tentativas, né? Então, assim, a gente vê que ainda existe muito isso, né? Essa questão de atrasar o máximo que puder a busca ao psicólogo, a busca ao psiquiatra, a busca ao CAPS, a busca ao tratamento. Então, assim, quando você me trouxe Setembro Amarelo, eu pensei logo nessa questão de preconceito, porque eu acredito que a gente que trabalha na linha de frente, a gente precisa, sim, tá batendo muito mais ainda nessa questão do preconceito, porque ainda somos vistos, né, como os que cuidam dos doidinhos, né? Então, assim, isso às vezes acaba dificultando muito o tratamento, né, de transtornos mais leves e muitas vezes contribuindo, né, para que esse transtorno ele não se agrave. Então, assim, eu ainda considero que precisamos bater muito na questão do preconceito, precisamos bater muito na educação em saúde, no que se refere à saúde mental, né, para que as pessoas possam entender que saúde mental não é você estar depressivo, não é você ter um surto psicótico. Saúde mental é o cuidado antecipado a todos esses transtornos, né? Então, assim, acho muito pertinente a gente estar dialogando aqui com o pessoal da faculdade, né, para que a gente possa estar explanando um pouquinho, estar levando essa troca realmente aqui, né, de 4 profissionais, e estar colocando, né, para essas pessoas que a questão do suicídio, né, não é só o suicidar, né? O suicídio, ele vai além de você ter um transtorno ou não, né? E justamente a questão da busca, né, na saúde mental, antecedente a isso tudo, né? Ainda estamos bem, mas ainda precisamos avançar um pouco. Parabéns, Emílio, parabéns pelas palavras. Eu comungo aí, sim, dessa sua linha de raciocínio. Aproveitar aqui para registrar a presença, né, da nossa secretária de assistência social, Osana, aqui, parabenizando, mandando, em especial, um parabéns para Tiago Souza. Agradecer a presença de Maria Francisca, sempre presente nas lives da FCG, e também Valdiane Carneiro. Bom, antes de passar a fala para o nosso próximo técnico, eu gostaria de sinalizar alguns pontos. Primeiro, reafirmar aqui a importância de dialogar sobre saúde mental, não apenas nesse momento, mas sim no decorrer de todo o ano, fazendo com que isso faça parte de todas as estratégias e ações de saúde, certo? Isso sim precisa ser dialogado na academia, assim como estamos fazendo, e em todos os outros espaços, assim como no ambiente familiar, certo? O preconceito, como o Emílio sinalizou para a gente, infelizmente é algo que envolve ainda a saúde mental. Sofremos muito, as pessoas sofrem muito porque não querem buscar a determinada ajuda, demoram muito para buscar ajuda, por pairar aí no meio da sociedade um fantasma de que se você for ao CAPS, você é louco. Se você procurar um psiquiatra, você é louco. E isso não é verdade, a gente precisa romper com esse tabu, que isso adoece mais ainda a nossa comunidade, a nossa população, os nossos familiares. Então, por essa razão, é importantíssimo que a gente fale sobre saúde mental. Beleza?
Emílio também trouxe para a gente aqui a respeito de viver, mas viver bem. Exatamente, vale a pena viver apenas por viver? Ficar sofrendo em casa? Não, isso não vale a pena. Precisa-se viver, mas viver com qualidade. Ter acesso, ter inclusão, tanto bio, quanto psíquico, quanto social. Tá bom? Importantíssimo aí que a gente tenha esse entendimento. Um outro ponto aí de relevância é a questão do engessamento da saúde. A saúde, ela é muito... O calendário do Ministério da Saúde, ele acaba engessando as ações de saúde, e a gente percebe isso por meio das cores, né? A gente tem outubro rosa, novembro azul, a gente tem setembro amarelo, vermelho de não sei o que lá, e isso desperta na comunidade, às vezes, uma má interpretação de que só se deve traçar ações e versar, conversar, dialogar sobre aquela determinada temática naquele momento, e isso não é verdade, isso é uma má interpretação desse calendário. Ali é apenas um momento de enfatizar mais do que o que já deve ser enfatizado, tá bom? E, para finalizar a minha abordagem, a atenção básica, como o Emílio falou, que bom, que bacana que a atenção básica está reconhecendo o seu papel como integrante da rede de saúde mental, e a gente vai falar com ela em breve na minha fala, quando eu estiver abordando sobre a instituição da rede de atenção psicossocial. E agora eu passo a fala para o nosso psicólogo, Tiago. Tiago, fica à vontade. Então, mais uma vez, boa noite, gente. Então, Fernando, quando você me transmitiu o convite, né, tanto da quanto da e logo também eu sugeri o tema, né, que sobre Tiago está com alguns problemas de conexão, eu vou passar a fala, enquanto o Tiago se organiza, para a nossa querida Aline Cecília, ela que é enfermeira, que está sempre preparada para dialogar a respeito de saúde mental. Aline, nos agracie com seu vasto conhecimento de saúde mental. Vamos trocar figurinha, né? Mais uma vez, prazer, né? Eu gostaria também de agradecer à faculdade e à associação de estar pleiteando essa discussão, esse bate-papo. Eu acho que esse espaço externo, a faculdade não se contempla só no espaço fechado, ela amplia seus olhares ao lado externo, e isso é bom, porque a gente vê um discurso não tão engessado, e a gente traz a participação de um modo geral. Eu fui convidada para falar de saúde mental e substâncias psicoativas. É uma cachaça que eu levo durante 14 anos, onde vivo, né? Estou há pouco tempo sentindo um pouco de falta, mas foi sair de um espaço de zona de conforto para estar me apreciando e dedicando em outras funções de vigilância e saúde, dentro de outro contexto que não seja saúde mental. Eu gostaria de iniciar minha fala com 2 questionamentos. O primeiro é, que relação eu vivo com a droga? E quando eu falo em droga, eu falo de todas as substâncias psicoativas, álcool, tabaco, maconha, vocês consideram por droga, tá? E o que podemos reverberar e ou conceituar a palavra vida? O colega meu trouxe nas suas palavras a minha inquietude sobre o Setembro Amarelo. E Fernando fala desse movimento de um calendário arco-íris que o Ministério impõe para a gente, né? Esse ano não tivemos um arco-íris propriamente dito de vivências, porque nós estamos vivendo janeiro, fevereiro, Covid e dezembro. Então, nós pulamos algumas etapas das cores desse calendário. E reverberamos e refletimos, né, nesse momento de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, eu tenho algumas particularidades em falar nesse mês. É um mês que me angustia, porque eu chamo do mês A Brasileirinha. É um mês que fala de vida, de doação de órgãos. É um mês que fala de morte, quando a gente fala do suicídio. E nós complementamos esse mês ao processo de esquecimento. Então, é uma brasileirinha esquecida,
porque a gente também celebra o Alzheimer, né, que é um processo mais atual da demência, mais grave da demência, né, que todos nós consideramos o alemão. Então, assim, tem uma frase bem interessante de Duda Mendonça, que ele diz assim: a comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. A mesma forma e o mesmo formato, eu digo a vocês, que o sofrimento desse sujeito, um sofrimento singular, mas de uma escuta plural por terceiros, faz com que ele se encontre na primeira escolha, que é a tentativa de suicídio com a morte. É difícil a gente buscar os outros dispositivos, como o Emílio fala, né? É complexo, porque existe um conceito pré-estabelecido dentro daquele discurso. E aí a gente fica nesse movimento de não querer ir em busca disso. Rubens Alves, ele fala muito de uma coisa chamada escutatória. Se vocês tiverem oportunidade, até no Google vocês colocando, vocês vão ver o que Rubens Alves fala. É um momento que a gente tem mais escutar do que falar. A gente aprende muito, a gente se entrega muito nos cursos de oratória e esquece a escutatória. E saúde mental repercute muito nisso, né? Quando a gente fala em dependência química, que eu falei a vocês a pergunta, né, que eu quero que vocês reflitam, qual é a relação que eu tenho com a droga, a gente tem muito esse discurso de tirar a substância do sujeito. Isso é uma escolha dele, isso não é escolha técnica, isso não é escolha coletiva e social, isso é uma escolha individual, né? A gente acha que tirar o álcool ou tirar o tabaco desse consumidor de substância psicoativa, a gente vai fazer com que a repercussão social ela seja impactada, porque é um querer social, mas do indivíduo ele cair no processo de culpabilidade, de angústia, e isso vai trazer um adoecimento psíquico desse sujeito. Então, a gente tem que pensar também nessas outras relações que a droga traz. Ninguém usa droga porque é ruim, toda droga ela traz prazer, né? E é o prazer exacerbado que a gente vem atrás. Eu gosto de falar sempre desses dois personagens do desenho animado, em todas as minhas discussões. Os Flintstones, na época primata, e os Jackson, na época futuro, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos atropelando tanto nossos sentimentos, que a gente começa a expor uma felicidade que nossas vitrines virtuais, né, nós caracterizamos através dos emojis, e ovacionamos a nossa felicidade através de likes. E isso faz com que cada vez mais a gente adoeça psiquicamente. O contexto de adoecimento psíquico agora vai ser de forma bem severa, não aos pacientes psicóticos, aos caricatos de saúde mental, ao louco que rasga dinheiro e come cocô. Hoje a gente reverbera novo da saúde mental, está dentro do quadro dos neuróticos, nós, ditos normais, né? E eu acho tão maravilhoso o ditado que diz que toda pessoa tem um pouco de médico e louco. A loucura é uma sustentação de vida. Você optar, sair da zona de conforto e mudar o seu contexto de vida, e é um processo de loucura pessoal que a gente não acompanha nesse formato. A gente julga de um contexto social que ele vai ser compensado, mas no nosso contexto singular, ele não é compensado dessa mesma forma. E aí vem os desajustamentos psíquicos, que a gente está tentando a cada dia ajustar o psique desse paciente. A saúde mental é transversal, ela perpassa todas as estruturas, todas as categorias. E aí eu falo humana, física, né? Ela perpassa por todo esse processo, que o colega vai expor depois essa questão de rede, quando a gente perpassa por todas as redes, e a gente não tem a dimensão de como isso repercute de forma individual, de forma singular, né? É complicado a gente sair dessa zona de conforto e a gente apontar para o paciente e dizer que ele tem que parar de usar álcool. Quem sou eu, Aline Cecília, que vou dizer a seu José,
um paciente de 67 anos, que já tem um consumo de droga, que aprendeu dentro do cunho familiar, do seio familiar, né? E que criou essa dependência por décadas, e da noite para o dia eu chego para ele e vou dizer a ele que ele tem que parar aquele consumo. Se a gente for pensar na questão da droga em si, que a droga é um contexto social, sim, a droga, ela não é tão liberada, que a gente tem dois conceitos, lícito e ilícito, porque existe uma questão financeira embutida nisso. Não esqueçam que o capital, ele influencia nesse contexto de vida, e a gente tem que pensar. Para vocês terem uma ideia, hoje, a Ambev, ela é a empresa que está em quarto lugar, que maior ganhou no Brasil. A empresa que mais ganha dinheiro no Brasil. E vem depois de empresas que dão suporte a esse uso, né? Primeiro a Petrobras, depois os bancos, depois a Eletrobras, para vir a Ambev. Então, a gente vem do combustível, eu preciso do dinheiro, da energia do som e da Ambev da bebida. É tudo um contexto que, se a gente for juntar, englobar, a gente vai ver que é uma ligação, uma repercussão para o consumo dessas substâncias, né? E aí eu trago um exemplo clássico que vocês verem no dia a dia, a gente está sem muito mais a propaganda, né, da Itaipava, que lhe diz que você tem que beber de verão a verão, que você tem que consumir de verão a verão, que a gente vai ter um consumo exacerbado da bebida de verão a verão. Até as fases da primavera, do outono, do inverno, uma propaganda de bebida, ela retira, porque isso é mercado, isso é dinheiro. E a gente trabalha com o psique do ser humano com todas essas ferramentas, né? É ilógico você ter uma arena chamada Itaipava em Salvador. Você ser patrocinada por uma bebida onde você correlaciona como sujeito social e você não pode misturar esporte com bebida, né? Uma tem que ser substituída pela outra para você não entrar no processo de dependência. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz para vocês. Qual relação eu tenho com a droga? Que relação é essa de prazer, né? De que forma eu vou dizer esse sujeito, ou de que forma eu quero que ele escute, como a fala de Duda Mendonça diz, que a comunicação é o que o de lá escuta, o terceiro escuta. Então, se eu potencializo nas minhas redes sociais, nas minhas mídias, que beber é bom, que eu tenho que beber de verão a verão, que eu vou ser aquela mulher com corpão, ou eu vou ser um cara que vou ter a mulher daquele corpão, eu vou potencializar a substância, sim, de uma forma indireta, mas plural, no contexto coletivo. E isso vai fazer com que, lá na frente, a gente vai entender o porquê desses adoecimentos psíquicos. Eu sou uma pessoa que discordo quando a Organização Mundial de Saúde, ou o Ministério da Saúde, diz que o álcool, a substância psicoativa, ela é um fator do suicídio. O suicídio, ele é multifatorial. A droga em si, ela não vai fazer com que a pessoa suicida. A droga, ela é potenciadora de alguns pensamentos já conservados no meu psique. Então, eu já tenho em mente o ato, eu já tenho em mente o plano do posicionamento, e eu uso uma substância para que aquela substância ela me potencialize como sujeito para agir, né? Apesar de ser uma droga, o álcool, depreciadora, ela é depressiva do sistema nervoso central, ela não potencializa, porque ela vive no ciclo. Ela dá euforia, ela chega no seu pico máximo da euforia e ela declina. E aí, no declínio do sofrimento psíquico, no choro, na angústia, no ligar do A a Z do nosso telefone, é que a gente vai potencializar essas nossas angústias pessoais, né? Essas duas perguntas eu trago para repetir, vou reforçar para vocês, para a gente ter em mente que não há uma culpabilidade, né? A gente gosta de terceirizar nossas culpas como sujeito coletivo ao individual. Há uma culpa de cunho coletivo
e faz com que o paciente adoeça psiquicamente. E aí a gente não é só apontar. E outra coisa que eu queria deixar clara para vocês é o profissional que trabalha com saúde mental e com dependência química, principalmente, ele tem que trabalhar duas questões pessoais, a angústia e a frustração. E se eu não tivesse estabelecido dentro de mim como profissional, eu vou desajustar psiquicamente e não vou fazer com que aquele sujeito que eu apostei, que eu potencializei o meu ensinamento técnico, que ele traz o ensinamento dele de base coletiva, de base básica da diária, eu não vou conseguir sustentar toda essa terapia. A escolha do desuso é do paciente, não é nossa, tá? Perfeito. Agradeço pela fala e deixo o espaço para o colega, senão eu falo demais. Sem áudio, Fernando. Muito obrigado, Aline, pela participação. Tiago, muito obrigado pela sinalização. Bom, a Aline trouxe para a gente uma maravilhosa sensibilização, né, a respeito desse âmbito da saúde mental, do adoecimento psíquico, que vai culminar com o suicídio, fazendo uma ponte, uma alusão com a questão da saúde mental e as substâncias psicoativas. Parabéns, Aline. Agradecer a presença dos espectadores que estão nos assistindo nas outras redes, eu me refiro ao YouTuber e também ao Instagram. Agradecer ao pessoal que está me mandando aqui no feed do Facebook, está falando, olha, estou em aula, mas eu estou assistindo, estou adorando. Obrigado, Wellington, pela sua participação. Registrar a presença aqui da nossa diretora acadêmica, registrar a presença aqui da doutora Dayana Caripé, também sinalizando aqui para a gente, falando a respeito dos profissionais de referência em saúde. Muito obrigado, doutora Marilene também Souza. Então é isso. Pegando aqui a deixa nas falas de Aline, né? A Aline fala aqui a respeito novamente reafirma a importância das academias estarem abordando a saúde mental, não apenas nesse momento, mas fazendo como uma espécie de rotina das estratégias de saúde, dos diálogos que devemos inserir aí nos nossos contextos de vida, em nossas trajetórias de vida. Ela trouxe para a gente uma abordagem a respeito da transversalidade e a interdisciplinariedade da saúde mental. E isso é fato. A saúde mental ela é transversal e ela é interdisciplinar. Ela perpassa pelo professor, pelo nutricionista, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo enfermeiro, por todas as especificidades. Essa gama de profissional que faz com que a terapêutica seja, de fato, qualitativa. É isso que se entende e o que se preconiza quando falamos em saúde mental. Isso é importante que seja abordado dentro das academias, no momento de institucionalização da identidade do aluno, para que ele entenda que esse trabalho será multiprofissional e que ele não traga esse estigma de que o trabalho é unitário e singular, assim como a gente vê refletindo na grande maioria das estratégias de saúde nas mais diversas cidades do nosso país. Tá bom? Então, é isso. No segmento agora, eu passo a fala para o nosso psicólogo, Tiago. Tiago, a palavra é sua. Fica à vontade. Agora não está tendo problema de conexão, não, né? Acho que dá para escutar direito. Perfeito. Fica à vontade, doutor. Mais uma vez, agradecer à Faculdade Capim Grosso e a ADS, né, a Associação, pelo convite para falar um pouco aqui sobre, né, esse assunto tão importante. E quando o Fernando me fez o convite, pessoal, o que é que eu fiquei pensando, de que modo eu poderia colaborar e abordar um pouco saúde mental, tentando trazer dentro da minha perspectiva de psicologia, da minha abordagem teórica e do modo como eu trabalho diariamente no meu cotidiano de atuação profissional. Então, eu pensei logo na questão da diversidade, né, enquanto espaço de promoção da vida. E por que eu trago diversidade? Porque a diversidade, de um modo geral, se a gente for parar um pouquinho para pensar, são temáticas que são transversais, mas que a gente, de alguma maneira, não aborda em sua essência, ou deixa de lado, ou a gente acaba esquecendo, né? Enfim, a temática da diversidade, a gente acaba deixando um pouco no esquecimento. E que diversidade é essa, Tiago, que você está falando? Ora, estou falando da diversidade de gênero, da diversidade sexual, da diversidade religiosa,
né, da diversidade racial e de todos esses espaços que diferenciam os seres humanos e que, ao mesmo momento e ao mesmo tempo, contemplam a unidade de sua subjetividade e de sua singularidade enquanto sujeito potencial. Então, o que é que ocorre? Quando a gente trabalha em saúde mental, por exemplo, relacionado às questões da diversidade, a gente tem um grande número, por exemplo, e se tratando de suicídio, de muitos casos, muitos números de pessoas que homossexuais, transexuais, travestis, transgêneros, que optam por desistirem da vida, por não conseguirem se adequar a uma sociedade, na verdade, que não se adequa a essas pessoas. A gente está falando aqui nesse momento de uma sociedade que é completamente estigmatizadora, né? O João Emílio fala do preconceito e que as pessoas que frequentam as unidades de saúde mental, os CAPs, né, sofrem. A Aline também fala, de certa maneira, desse estigma, e principalmente com relação ao uso das substâncias, e que a nossa sociedade constrói, né? Então, essa diversidade que a gente tanto renega é a mesma diversidade que a gente está colocando no ralo, né? Ou que a gente está permitindo que essas pessoas deixem de se expressar. A diversidade, ela deve ser, de modo geral, o campo de expressão de vida do sujeito, de suas potencialidades, do modo como ela enxerga e acredita que o mundo deva ser. Afinal de contas, a gente precisa compreender esse mundo que a gente se insere, essa sociedade da qual a gente também colabora na sua construção, enquanto espaço em que eu expresso a minha subjetividade. Então, a partir do momento que eu, enquanto sujeito, começo... A gente tem um péssimo hábito, né? O ser humano, ele é um dos bichos mais tristes que existe, porque tem um péssimo hábito de fazer julgamento e juízo de valor sobre o comportamento de outra pessoa, considerando o que é bom, ruim, do que é certo, do que é errado. Eu acredito que nenhum de nós está aqui para julgar e ser juiz da vida alheia, e é justamente sobre esse julgamento que a gente deve ter o cuidado, né? Porque, como a Aline fala, muitas vezes a gente é acostumado a falar, né? E a gente esquece de escutar, o que ela vem falando de escutatória. A gente está muito engessado numa dinâmica de compreensão do modo de vida, enquanto essa da falatória, daquilo que eu devo versar sobre a vida do outro, quando, na verdade, a gente não se preocupa com os seus problemas. Se a gente se debruçasse um pouco mais sobre o que os sujeitos nos trazem, nos apresentam, e a gente não precisa ser técnico, por exemplo, psicólogo, enfermeiro, assistente social, outros profissionais da rede, enfim, para poder escutar um amigo, por exemplo, para escutar um filho, para escutar um neto, para escutar um primo, que às vezes um amigo que está precisando de ajuda e que a gente não consegue, né? A gente tem uma sociedade que nos oprime e que nos tolhe o direito de expressar a nossa subjetividade e que a gente colabora para que as pessoas não expressem as suas subjetividades. Por quê? Porque determinado comportamento, e aí eu vou dizer de expressão de gênero e de sexualidade, são consideradas um erro, são consideradas um equívoco, e é justamente essa consideração que vai fazer com que problemas, por exemplo, como o João Emílio citou, né, da ansiedade, da depressão, né, venham a surgir. Esses tipos de não aceitação, de renegação e de dificuldade de compreensão do outro enquanto sujeito potencial, colabora para que a gente crie um espaço para que surjam justamente fenômenos como o suicídio, onde o sujeito opta por desistir da sua própria vida. Então, sendo o suicídio, né, um fenômeno social e a diversidade um fenômeno também inerente à sociedade, o que é que a gente precisa de fato fazer para que não ocorra tanto o aumento dos números, mas para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária? Então, a pergunta que eu me faço diariamente, né, eu trabalho com esse público, eu trabalho no CRAS em Capim Grosso, já trabalhei no CREAS,
já trabalhei no CAPES, e nesses anos que eu tenho trabalhado aqui em Capim Grosso, é inacreditável a quantidade de adolescentes e jovens adultos que não conseguem compreender a sua sexualidade, a sua orientação sexual, a sua, o seu gênero, por exemplo, e principalmente com relação à aceitação familiar em relação a isso, né, e da sociedade em si, e de quanto isso traz um prejuízo para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, para que a gente possa melhorar isso, para que a gente possa compreender isso de uma outra maneira e a gente possa colaborar para que haja um desenvolvimento saudável, uma qualidade de vida, né, adequada dessas pessoas, principalmente pensando na sua saúde mental, é considerar o sujeito como ele é, né, como ele veio ao mundo, como ele tem a sua força de expressão. Então, aí a gente entra na questão da rede de apoio, né, ampliada, que a gente tem a família, os amigos, né, a própria religião em si, quando ela não é uma religião que extorque a pessoa, mas é uma religião que fortalece esse sujeito. Essas instituições sociais são de fundamental importância para que o sujeito se sinta acolhido. A gente precisa de uma sociedade acolhedora, de uma sociedade que venha fortalecer e dar o suporte que o sujeito, né, necessita, né? Estamos cansados de estigma, todo mundo está cansado de estigma, e a sociedade, ela não compreende a sua diversidade mesmo sendo diversa. A gente cria padrões, sejam físico-corpóreos, sejam de expressões de comportamentos, sejam psicológicos, de modo de agir, de atuar no mundo, a gente cria padrões. Mas que padrões são esses que dizem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? O que é que me serve, afinal? É um questionamento que eu deixo para que a gente possa refletir de fato se eu estou atuando de modo correto com aquela pessoa que está dentro da minha casa, né? Com aquele amigo, né, que em algum momento me procurou para conversar e eu não soube dar ouvidos ao que ele está falando. Muitas das vezes as pessoas gritam por socorro porque a gente silencia elas. A gente silencia elas. Então, precisamos criar canais de comunicação em que as pessoas possam, de fato, falar e expressar o modo com que se sente melhor, expressar a diversidade que existe dentro de si. A Aline trouxe a fala, né, tanto da Duda, esqueci o sobrenome de Duda, e de Rubem Alves, se não me engano, né? E, assim, eu pensei em duas frases, assim, no momento que a Aline falou, e casa muito bem para eu encerrar minha fala. Eu não quero ser muito prolixo, eu também sou uma pessoa faladora demais, né? Principalmente quando eu acho espaço, porque todos os espaços devem, sim, ter o momento da gente poder falar aquilo que a gente acredita e tentar um pouco colaborar, né, com as outras pessoas. Evenice Chaves foi uma professora minha da graduação, inclusive que me inspira até hoje no modo como eu organizo o meu trabalho e na minha humanização enquanto psicólogo, e ela fala o seguinte, né? Eu não quero que me tolerem, eu só quero que me respeitem. Na verdade, a nossa sociedade está precisando de respeito, né? Para que a gente possa construir essa comunidade, essa cultura equânime, justa, igualitária e, acima de tudo, diversa, onde os sujeitos possam se expressar sem medo de ser feliz, né? Vamos abandonar todo aquele comportamento que venha, de algum modo, interferir na maneira como os outros exprimem e expressam a sua existência. E para finalizar, né, como a gente está falando de Setembro Amarelo, e eu concordo, né, nesse calendário arco-íris, eu acho fantástico, para não dizer o contrário, mas a gente considera setembro como um mês em que a gente diz para as pessoas falarem, né? Na verdade, a gente não escuta quem quer as pessoas nos digam, né? O silêncio, na verdade, é a voz, né, de um mundo calado. Então, toda vez que a gente puder falar, toda vez que a gente puder expressar, e toda vez que a gente puder fazer uma leitura corporal daquele amigo, daquela amiga, daquele filho, daquela filha, né, que está caladinho, que está isoladinho, e puder chegar e chamar para conversar, né? De repente é muito importante você ouvir quem tanto se cala. Obrigado. Parabéns, Thiago.
parabéns por sua fala, muito pertinente ao momento que estamos vivendo, extremamente pertinente para uma sociedade ainda excludente. Essas são as palavras da doutora Dayana Caribé aqui participando da nossa live. Bom, eu listei alguns pontos, gostaria de comentar sobre esses pontos. Inicialmente, Tiago traz para a gente aqui que existe, sim, essa questão da padronização social. Existe um padrão em que a sociedade acredita que todos precisam seguir. E esse padrão, ele perpassa por várias áreas, inclusive desde a constituição de uma família até as escolhas de sexualidade, todas as especificidades das nossas relações sociais. Essa é a verdade. Existe também um fantasma intrinsecamente inserido na identidade das famílias de que a figura do filho, do sucessor, precisa realizar o sonho do pai ou da mãe. E isso não é verdade. Muitas das vezes, isso faz com que a pessoa perca a sua identidade e assuma uma identidade a qual não deseja, e isso pode, sim, levar ao que estamos dialogando aqui, ou seja, a desistência da vida por viver em uma sociedade ou um ciclo familiar que não aceita a vida a qual você gostaria de ter, certo? Então, a palavra mesmo, na verdade, é respeito. A palavra é respeito. Agradecer a presença da nossa assistente social e professora, Josenita Francisca. Agradecer a presença do meu caro aluno lá do município de Capela, Jefferson, e também da professora do Colégio Aplicação, Gisele Souza. No tocante, agora chegou a minha vez de falar sobre a instituição da rede de atenção psicossocial, a nossa querida RAPS. Bom, diferente do que muitos acham, a RAPS ela não surge junto com a figura do CAPES. O CAPES ele é instituído, os CAPES em si são instituídos pela portaria 336, lá de 2002. Posterior a isso, tem toda uma regulamentação, tem todo um aprimoramento de como fazer saúde mental, de como vai andar a saúde mental em meio ao âmbito do SUS, em meio às estratégias que já existiam. No intuito de aprimorar todo esse processo, o Ministério da Saúde, no ano de 2011, ele institui, por meio da portaria 3.088, a rede de atenção psicossocial. E a rede de atenção psicossocial, ela é instituída para pessoas com sofrimento ou transtornos mentais, aí, que necessitam de quê? Que necessitam de um acompanhamento qualitativo, vinculado à estruturação familiar, humanizado. Essa é a filosofia de saúde mental que a nossa RAPS carrega por meio da portaria aqui citada. Por que eu estou abordando aqui a instituição da rede? Porque a rede de atenção psicossocial, ela é bem dinâmica, ela é imensa, ela está presente em todos os municípios do nosso país, certo? E muitas das vezes há um desconhecimento, primeiro, pelos acadêmicos, e eu sinalizo para que isso seja estimulado dentro das instituições de ensino. Temos um desconhecimento da RAPS por conta dos próprios profissionais que compõem o Sistema Único de Saúde, e aí eu passo por todas as esferas, desde a atenção básica, até a alta e a média complexibilidade, entre outros pontos, até mesmo desconhecimento social. Então, eu trago para vocês aqui 3 pontos de atenção da nossa linda RAPS, a nossa rede de atenção psicossocial. O primeiro ponto, ele está consolidado aí no artigo 5, no artigo 5º dessa lei, onde apresenta aí a figura da atenção básica. Olha que legal. Se vocês estavam esperando aqui eu falar CAPES, CAPES, CAPES e CAPES, não. A atenção básica, sim, a sua unidade territorial, que está lá no seu bairro, juntamente com todas as estratégias que compõem ela, eu estou falando do agente comunitário de saúde, o agente de endemias e toda a sua estrutura, fazem parte da atenção psicossocial também. Não estão no âmbito especializado como CAPES, mas fazem parte da rede e devem, e têm a obrigação legal de prestar esse suporte. O agente comunitário de saúde, ele tem que passar na casa do doente mental, e fazer o acompanhamento, assim como ele faz as pessoas no programa de hiperdia, certo? Ele precisa dar essa devolutiva, precisa-se que ocorra essa atenção territorializada da atenção básica lá com os nossos pacientes. Bom, no tocante, eu falei da atenção básica primeiro para desmistificar que a atenção básica não faz parte da rede, e também por ser básico, é quem está próximo, é quem está no território ali de abrangência, é que mais é o primeiro ponto que vai identificar a problemática, a possibilidade do suicídio, a possibilidade da perda da vida, e é quem vai dar start, quem vai iniciar essa atuação. No segmento, a gente tem um outro ponto da rede, que é o âmbito especializado. Agora sim, a gente pode falar de centro de atenção psicossocial,
o CAPES, instituído pela portaria a qual eu citei aqui, a 336, lá de 2002. Bom, o CAPES, por mais que ele... Existem vários tipos de CAPES, não vamos adentrar nessa questão, mas vindo para a nossa realidade, a realidade dos nossos municípios próximos, mais especificamente Capim Grosso, temos um CAPES de tipo 1. Geralmente os CAPES, e isso está preconizado pelo Ministério da Saúde, é para atender neuroses mais graves e severas. São casos, vamos, em outras palavras falando, casos tanque de saúde mental. Casos mais simples, como por exemplo uma simples depressão, um transtorno de ansiedade, isso pode ser assistido muito bem, de forma muito qualitativa, pela atenção básica. Isso mesmo, pela unidade próxima à tua casa, pelo clínico geral, pelo enfermeiro do teu bairro, pelos agentes comunitários que cobrem a área de abrangência do teu território. Tá bom? É bom a gente desmistificar isso, porque com esse entendimento da rede, a gente consegue ter uma atenção mais qualitativa e cobrar dos nossos atores, né, que compõem o SUS, uma atuação mais eficaz no que se refere à rede de atenção psicossocial. No segmento, eu trago para vocês aqui o âmbito da urgência e emergência. Sempre é um tabu, né, falar em urgência e emergência em saúde mental. Aí eu já desmistifico logo um ponto para vocês. Não vai existir urgência e emergência em saúde mental se os âmbitos anteriores trabalhar da maneira correta. Se a atenção básica funcionar no que se refere à saúde mental, como está preconizado na RAPS, se o CAPES funcionar também como está preconizado na RAPS, sem ser sufocado pelas demandas que a atenção básica deixa, às vezes, a desejar, e isso eu não falo no âmbito de Capim Grosso, isso é a nível de Brasil, estou repetindo, isso é a nível de Brasil, esse desconhecimento da RAPS, com certeza não iremos precisar da urgência e emergência. Com certeza a gente não teríamos casos de surtos em saúde mental, certo? Porém, caso exista a necessidade da utilização dessa esfera, ela é composta pela figura da SAMU, certo? 192. Se não tiver SAMU, a gente tem a figura da UPA. Se não tiver a UPA, a gente tem a figura dos hospitais. Bom, e se eu não tiver nenhuma dessas estruturas? E agora, o que é que eu faço? Aí agora onde vem o X da questão. E muitos aqui vão cair da cadeira porque não sabem disso. A tua unidade básica de saúde, ela compõe as duas esferas. Tanto a atenção básica, como a urgência e emergência em saúde mental. É isso mesmo. Eu estou te falando aqui que o teu posto de saúde tem toda a estrutura necessária para atenção à crise em saúde mental. Eu tenho um médico que pode prescrever e outra. A estrutura da atenção básica, às vezes, é melhor do que a estrutura do CAPES. Sabe por quê? Porque o pontapé inicial de toda a atenção em saúde, na maioria das vezes, vai partir de quem? Da figura do médico. Se a gente for olhar a portaria do CAPES, que é sempre onde recorrem, a gente tem o quê? Um psiquiatra preconizado por lei, atuação de 20 horas. Enquanto na atenção básica, a gente tem uma atuação de 40 horas. Ou seja, no CAPES não vai ter médico todo dia, isso está preconizado por lei. Porém, na tua unidade territorial, tu vai ter um médico lá todo dia. Então, tu tem um médico para prescrever uma atuação. Você tem os medicamentos lá na atenção básica. Medicamento elenco normal de urgência e emergência em saúde mental. Se não tem na tua unidade, farmacêutico, providencia, porque é lei, tem que ter, certo? No segmento, a gente tem a figura de enfermagem, a gente tem uma sala de procedimento, a gente tem como manter um paciente em observação por um curto período de tempo, ou seja, existe toda uma estrutura em todos os municípios do território nacional para lidar com saúde mental. O que falta dentro dessa RAPS, dessa rede de atenção psicossocial, que eu repito, é composto pelo âmbito básico, especializado e a urgência e emergência, é a falta de reconhecimento do paciente CAPS como paciente de todos. Geralmente as pessoas falam, olha, teu paciente está aqui na unidade. Gente, não é teu paciente, é nosso paciente, é uma rede, envolve todos. Um outro ponto muito triste de saúde mental é que parece que o paciente que ele entra no CAPS, ele nunca mais tem alta. Nunca mais ele vai ser atendido pela atenção básica. E isso não é saúde mental, isso não é política pública. Isso é manutenção de uma terapêutica que não vai levar a nada, já que eu não tenho uma resolução, já que eu não tenho uma evolução no quadro clínico a ponto de devolver o paciente para a atenção básica. Então, a gente precisa refletir quanto a esses pontos. A RAPS, ela precisa funcionar e não funcionar de forma superficial. A instituição da rede de atenção psicossocial, ela faz toda a diferença,
ela é fruto de uma luta muito grande, certo? E a gente precisa que todas as pontas, todas as engrenagens dessa rede funcionem muito bem para que a gente não venha a retroceder, para que a gente não volte à perspectiva dos manicômios, a perspectiva desumana, a perspectiva de atenção à saúde mental desvinculado do território, desvinculado da estrutura familiar. Então, a gente precisa refletir quanto a isso, refletir quanto à atuação em saúde mental no âmbito do SUS. Tá bom? Professor Fernando Brito, muito obrigado por terem me escutado. Agora eu vou passar a fala para os colegas, para as nossas considerações finais. Estamos basicamente chegando ao fim da nossa live. Obrigado você, espectador, que aguardou até esse momento. No tocante, eu direciono a fala para o nosso psicólogo que está ocioso aí, tem um tempo já que ele não se pronuncia. Emílio, fica à vontade. Vamos lá. Rapaz, eu acho que esse diálogo aqui foi muito interessante, né? Porque, embora a gente trabalhe juntos, não temos tempo para debater tanto, não temos tempo para conversar a fundo, né? Quando a gente está no trabalho, né? Então, assim, acredito que realmente, né, como a Aline falou, a questão da redução de danos é muito importante, porque não depende do que eu quero, não depende do que você quer, depende do que a pessoa, né, o dependente químico, ele quer. Quando o Tiago traz a questão, né, da diversidade, realmente a gente vê que a saúde mental, ela está muito ligada, né, à questão de gênero, à questão de identidade, né? Muitas pessoas até tentam se reconhecer, porém a sociedade em si, né? Aí volta a questão do preconceito de novo, né? Tem um certo preconceito X ou A, pensar diferente de B, e quando a gente vê, a pessoa está lá realmente, né? Passando, tomando medicamento, passando no CAPS, por conta de questões de preconceitos, né, relacionados à diversidade. E você, Fernando, traz muito interessante a tua fala na questão da atenção básica, né? Porque assim é quem está lá diretamente ligado ao paciente. E a gente vê muito assim, parece que quando manda o paciente para o CAPS, parece que o CAPS tome conta e tchau, né? Não tem mais nada a ver com o paciente. O paciente é de quem? É do CAPS. Né? Então, assim, eu acho que esse diálogo é muito interessante. Acho que o tempo é um pouco curto, né? Mas assim, acredito que podemos fazer outros encontros, conversar um pouco mais sobre diversos assuntos, né? Agradeço a oportunidade, né? E a pessoal da faculdade, a gente está de portas abertas para levar um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso dia a dia, né? Acredito que precisamos, de fato, estar próximo desses estudantes que estão vindo aí dessa nova levada, né, de novos pesquisadores e profissionais. Então, assim, estou aí à disposição para o que precisar, agradeço a oportunidade, adquiri um pouco de conhecimento agora, né, todo mundo trocou um pouco de conhecimento, e como o tempo é um pouco curto, desde já agradeço. Muito obrigado, Emílio. Direciono agora para as nossas considerações finais. Aline, fica à vontade, Aline. Eu sempre fico com gostinho de quero mais, né? Eu fico aqui. Fica à vontade, usa espaço. Aqui é democrático, construção de políticas públicas, a gente vai. Para entrar nos debates, assim, eu acho que nós ocidentais temos muita dificuldade de falar finitude. E a gente acaba celebrando um mês que simboliza uma finitude, né? Onde a pessoa interpreta que a forma mais imediata para a retirada do sofrimento, de uma dor, é a morte, é o findar dessa vida. Infelizmente, a gente celebra de uma forma indireta um mês que representa finitude e a gente, como mental, não sabe falar de finitude no dia a dia. A dificuldade de falar de promoção e prevenção para adoecimento psíquico, porque, infelizmente, mesmo diante de uma reforma sanitária ou psiquiátrica na década de 70,
nós ainda trabalhamos no modelo assistencialista. São ocidentais com a singularidade embutida no plural coletivo e padecemos da fome de pão, de carinho e de justiça. E eu deixo aqui, para finalizar, que o nosso discurso, nosso bate-papo, ele vai trazer um impacto quando nós ressignificarmos o processo de cuidar, tá? Fica aqui o meu abraço e pode contar comigo em todo momento. Muito obrigado, Aline. Sua participação aqui é muito bem-vinda e muito significativa. Tiago, agora é com você. Então, eu fico, assim como a Aline, né? Eu sempre tenho vontade de expressar um pouco mais, principalmente quando o tema é um tema do meu interesse, né? Um tema do qual me envolve, inclusive, e do qual me mobiliza, principalmente por trabalhar com o público de adolescentes e jovens adultos, né? Que eu direcionei mais minha fala nesse momento. Eu quero finalizar dizendo que não há nada melhor, né, do que ser você mesmo, né? E só a gente sabe, como diria Caetano Veloso, só a gente sabe a dor e a delícia de ser quem a gente é. Então, a gente precisa, sim, afirmar quem somos, aceitar quem somos. E quando a gente estiver com dúvida, né, de quem nós somos, a gente procura os coleguinhas, né, profissionais aí, que possam nos ajudar a encontrar esse fio que a gente possa ter perdido no meio do caminho, essa luz no fim do túnel, né? A gente não pode deixar que nos calem, a gente não pode deixar de falar. Então, eu quero deixar meu abraço para os meus colegas, tá com muita saudade de você, Galega, nunca mais tinha lhe visto, né? João Emílio também, meu colega de trabalho, saudade. Fernando também, na correria a gente não se vê, e só assim para a gente poder dialogar um pouco, mas me coloco à inteira disposição da faculdade, assim como da associação, para em outras oportunidades a gente possa debater sobre tantos outros temas que são importantes e caros para a nossa sociedade. O setembro pode demonstrar uma finitude da vida, mas a gente pode encontrar, né, tantos outros processos para adiar essa finitude. Tá? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Tiago. Então é isso aí. A Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Semiárido, trazendo a discussão pertinente acerca do Setembro Amarelo, o nosso mês aí de promoção, de valorização da vida. E estamos aqui na perspectiva, dialogando, né, no intuito de valorizar, de fato, a vida da nossa comunidade, a vida dos nossos jovens, dos nossos entes queridos. Bom, diante de tantas falas, grandes pessoas aí, pessoas de referência da saúde mental aqui do nosso território, eu vou fazer a nossa finalização com um texto, uma abordagem bem pequena, da professora Marilda Vilera Yamamoto, a qual eu gosto muito, trazem falas e apresentam uma fala bem pertinente para o momento. Antes de finalizar, agradecer aqui a aluna Marilene, disse que parabenizar aí a todos, principalmente a faculdade, pela reflexão. É isso aí, bom saber, Marilene, que não só você, mas outras pessoas comungam dessa responsabilidade, desse diálogo, entende a responsabilidade e a importância de falar em saúde mental. Então, eu finalizo dizendo o seguinte para vocês: não somos, de fato, a solução para os problemas da humanidade. Claro que não, mas somos partes moventes e movidas de uma totalidade que se constrói dialeticamente e temos possibilidade de intervenção social que se realiza mediante escolhas. Então, se depois de se apropriar do conhecimento acadêmico específico do curso de vocês, e isso eu falo de todos os cursos, e ter suas potencialidades investigativas aguçadas e conhecer essencialmente a forma da produção e reprodução da miserabilidade humana, for capaz de me dizer que não existe possibilidade de mudar a realidade cotidiana concreta, sinto muito, aluno, lhe dizer, mas eu não comungo desse seu ideal político e ético. Então é isso, FCG, trazendo aqui para vocês o diálogo sobre a vida. Muito obrigado a todos os participantes e até a próxima. Obrigado.